meus caros, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de aula, onde você vai aprender a primeiro gerar um mapa astrológico, como configurar aqui o site que a gente vai utilizar, do zero mesmo, então é ideal para quem não tem nenhuma noção de como o mapa astrológico é gerado. E a gente vai utilizar nesse exemplo o site astro.com. Existem diversas ferramentas, né? Por exemplo, no celular eu utilizo o AstroGold, mas é um aplicativo pago. Então acho que vai ser legal aqui com o Astro.com, que não é uma ferramenta ruim e também é gratuita, né? Bom, então a gente vai aprender primeiro a configurar esse site, gerar de fato o mapa astrológico e no final vou trazer um exemplo hipotético, não é um caso real mesmo, utilizando esse mapa que a gente gerou. Então a ideia é que após essa aula você saiba gerar o mapa astrológico horário de possíveis perguntas que você possa ter. Eu não sei se você é um estudante de astrologia horária ou se apenas tem essa curiosidade de saber como que o mapa astrológico é gerado, mas você vai aprender aqui nesse vídeo. Bom, então o primeiro passo é a gente clicar aqui nesse link do astro.com. Eu vou deixar esse link na descrição, tá? Para facilitar aí para vocês. Então a gente vai primeiro abrir esse site. Então esse daqui é o site do astro.com. Vocês vão ver que ele não é lá tão interativo assim, mas é bastante eficaz, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é criar a conta de vocês, tá? Eu não vou ensinar como criar, eu acho que ninguém vai ter dificuldade com isso, mas aí vocês criam a conta de vocês, colocam lá o seu e-mail, criam uma senha, e ele vai abrir essa aba aqui, que é a aba principal dele, e a gente vai vir aqui nessa barra superior mesmo, clicar em horóscopos e depois em seleção alargada de mapas. E aí ele vai pedir para a gente configurar o, as informações sobre o mapa que vai ser gerado, né? E aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar em nova, para gerar um novo mapa. E aí a gente vai colocar as informações do nosso mapa astrológico. Como eu falei, a ideia aqui é gerar um mapa astrológico para depois a gente usar como um exemplo de uma pergunta, né? E a pergunta aqui, basicamente, que eu escolhi para servir como exemplo, vai ser sobre relacionamento. Vamos supor que a pergunta aqui seja: ele gosta de mim? Ele tem interesse em mim? Vocês vão ver que a configuração aqui do astro.com ela é meio que voltada à geração de mapas natais, né? Mapas de nascimento mesmo. Então, no lugar do nome, a gente pode colocar a pergunta, né? Ele gosta de mim? Gênero, a gente vai colocar evento, já que não é o mapa de nascimento de nenhuma pessoa, mas sim de um evento, de uma dúvida, né? E aí, a data de nascimento, a gente vai colocar a data de nascimento da nossa pergunta. É interessante até frisar essa parte aqui de nascimento, né? Porque, como eu falei, todo o site ele é voltado para a geração de mapas natais, e eu costumo dizer que todo mapa astrológico ele vai se referir a um nascimento, né? Enquanto o mapa astral ele vai se referir ao nascimento de uma pessoa, na astrologia horária a gente vai tratar do nascimento de uma pergunta, por assim dizer. Então, nesse campo a gente vai colocar os dados da nossa pergunta. Quando que essa pergunta surgiu, né? Quando que você teve essa dúvida? Então, eu estou gravando aqui no dia 22 de janeiro de 2026, então eu vou colocar essa data mesmo, tá? O horário, às 9h31 da manhã. Então, eu coloco aqui. Apenas um adendo sobre essa questão das horas, né? A gente considera que a pergunta nasce a partir do momento em que a pessoa que vai interpretar essa pergunta, ela compreende, ela entende ali o que precisa ser analisado, o que precisa ser visto nesse mapa astrológico. Então, aqui nesse exemplo, a gente está supondo que, por exemplo, algum cliente chegou em mim e perguntou se o cara gosta dela, né? E aí eu analisei o contexto, analisei o que eu preciso analisar nesse mapa astrológico, né?
antes de gerar ele. E aí sim, tendo certeza disso, verifico o horário, o dia, e aí sim eu gero o mapa astrológico. Então, todos os dados da geração do mapa serão os dados do profissional, né? De quem vai interpretar a pergunta. Se você faz a pergunta para você mesmo, vai ser você mesmo, né? Mas se você está consultando um astrólogo, os dados serão, respectivamente, o horário em que ele escolheu lá, né? E também o local aonde ele se encontra. Então aqui a gente está no Brasil, São Paulo. A gente clica aqui, ele já vai aparecer aqui algumas posições, né? A gente clica em continuar e ele configura com as informações que eu coloquei lá. Já mudou aqui o horóscopo para ele gosta de mim. E antes da gente clicar aqui em mostrar o mapa, onde ele vai de fato gerar esse mapa e te mostrar a imagem dele, você vai precisar configurar essa parte aqui, porque assim que você cria a sua conta, ele vem bastante diferente do que está aqui, tá? Então, eu não vou explicar passo a passo. Se você quiser, você pode até pausar o vídeo para ir selecionando conforme está aqui. Algumas coisas serão cruciais, como por exemplo o sistema de casas, né? Mas outras vão servir, como essa parte de baixo, muito mais para uma melhor visualização, tá? Então você deixa aqui mapa natal, você vai ver que existem vários tipos aqui, né, de retorno lunar, mapa de revolução solar, mapa de trânsito, né, sinastria, enfim. Você vai deixar no mapa natal mesmo, o padrão. E estilo de desenho, eu costumo deixar esse daqui, tá? Existem outros, mas eu acho que para visualizar esse daqui acaba sendo até mais fácil. Aqui você não mexe. Sistema de casa, você vai deixar em regiomontano, é o sistema que eu utilizo para astrologia horária. Astrologia natal eu utilizo Plácido, mas horário eu utilizo regiomontano. Então você deixa esse sistema de casa. Aqui você vai deixar tropical, geocêntrico e basicamente copiar mesmo essas configurações, tá? Não se esqueça de deixar 30% aqui, senão vai ficar bem poluído o mapa. Então, se você quiser pausar aí e configurar direitinho, fique à vontade. Após feito essas configurações, selecionado esses campos, você aí sim vai poder clicar aqui em mostrar o mapa e ele vai gerar o mapa astrológico de fato, tá? Então essa é a cara aqui do nosso mapa gerado pelo astro.com. Você vai ver que aqui em cima vai ter as informações sobre a nossa pergunta, né? O local, o horário, qual que é a pergunta. Então fica mais fácil para você identificar também. Aqui ele traz em formato de tabela, né? A posição de cada planeta. E aqui a gente tem o mapa de fato gerado. Então agora eu vou copiar esse mapa, colar lá na outra aba, para a gente de fato fazer um exemplo de pergunta utilizando esse mapa aqui. A gente vai agora resolver essa dúvida aqui. Então aqui a gente tem o nosso mapa que foi gerado e vai ser a partir dele que a gente vai começar a entender o que esse mapa está dizendo sobre a nossa pergunta, né? Então é basicamente assim que funciona a astrologia horária, tá? A gente tem uma dúvida sincera, uma pergunta sincera, uma situação que está nos incomodando. No caso aqui, a pessoa ela quer saber se a outra gosta dela, nesse sentido mais amoroso da coisa. Então a gente precisa fazer esse movimento de gerar um mapa astrológico, entender o que está acontecendo no momento ali que a dúvida foi gerada, né? No momento em que a dúvida nasceu. E a partir dessas informações mais técnicas que o mapa nos apresentar, a gente vai buscar responder de maneira mais objetiva a dúvida que foi feita. Só estou ajustando aqui para ficar melhor para vocês visualizar. Bom, então a gente tem a pergunta aqui: saber se a outra pessoa gosta ou não dessa pessoa que está fazendo a pergunta. Então aqui a gente está supondo que foi uma cliente, por exemplo, que fez essa pergunta para mim. O primeiro passo em qualquer pergunta horária é a gente identificar o que a gente chama de significadores.
O que são os significadores? De modo bem simples, né? Basicamente, serão os atores aqui da nossa pergunta. Ou seja, quem é quem? A gente tem um monte de símbolo aqui, e nesse monte de símbolo eu preciso entender, eu preciso encontrar quem representa a minha cliente e quem representa essa outra pessoa que ela está interessada. Tendo identificado quem é quem, a gente começa a entender como que se dá essa relação entre esses significadores, entre esses planetas, né? Então a pergunta aqui é sobre o contexto amoroso, para entender se essa pessoa está sendo correspondida ou não, entender se essa pessoa está gostando dela ou não. A gente vai precisar entender como que esse planeta que representa essa outra pessoa está se relacionando, entre aspas, com o planeta que representa a pessoa que está fazendo a pergunta, a nossa cliente, tá? Então, nesse sentido, é claro que eu não vou detalhar tanto, né? Isso pode ser ensinado de maneira mais calma em uma aula mesmo, mas de modo bem direto, a gente vai ter aqui como significador, e aí eu vou até escrever aqui, a pessoa que faz a pergunta, ela vai ser sempre representada pelo planeta que manda, que rege o signo que abre a primeira casa. Então, você está vendo aqui esse número 1, que vai até o número 12, né, dando a volta aqui no mapa astrológico. E esses números vão representar as casas astrológicas. Será por meio das casas que a gente vai entender os assuntos mencionados aqui na pergunta. Então, eu quero saber se a outra pessoa gosta de mim, né? Então, eu serei representado, no caso a cliente, pela casa 1, a casa que representa o aqui e o agora, a casa que representa, em perguntas horárias, quem está fazendo a pergunta, quem tem ali a dúvida, né? Então, essa primeira casa está sendo aberta lá no signo de Peixes, então a nossa cliente aqui vai ser representada pelo planeta Júpiter, né? Então, a cliente é Júpiter. Então, a partir daqui, a gente sabe que no meio desse tanto de símbolo, existe um que vai representar a nossa cliente. Basicamente, o que estiver acontecendo com esse Júpiter aqui, planeta que representa ela, estará, de modo simbólico, comparativo, acontecendo com a pessoa que esse Júpiter representa. Mas a questão, ela se trata do outro, né? Principalmente do outro. Será que ele gosta de mim? Então a gente precisa entender qual casa astrológica representa ele, né? Como eu falei, as casas astrológicas vão representar diversas áreas aqui da vida dessa cliente. E das diversas áreas que envolvem a nossa vida, a gente vai tratar aqui da área amorosa. A gente vai tratar do outro. Por exemplo, se ela quisesse saber sobre trabalho, a gente olharia para a casa 10, que é a casa que representa esses assuntos, que representa trabalho, emprego, atividade profissional, né? Que ela quisesse saber, por exemplo, sobre um objeto perdido, sobre um bem que ela perdeu, a gente poderia olhar aqui para a casa 2, né? Mas não, ela quer saber sobre o outro. E o outro é representado pela casa 7, a casa das parcerias, a casa do relacionamento, da vida amorosa da pessoa, tá? Então, essa outra pessoa vai ser representada pela casa 7 e, de modo mais isolado, específico, pelo planeta que está regendo, comandando esse signo que abre na casa 7 aqui. No caso, é o signo de Virgem. Então, essa outra pessoa vai ser Mercúrio, né? Então, perceba que para fazer todo esse processo aqui, eu não preciso nem dos dados de nascimento da nossa cliente, nem dos dados de nascimento dessa pessoa que ela quer saber sobre. Na verdade, saber o nome, saber a foto, pouco mudaria na interpretação. É muito importante falar isso porque muita gente não consegue compreender o porquê que na astrologia horária não se utiliza dados, né? E isso acaba gerando uma certa estranheza. Quer dizer, peraí, como é que você vai saber o negócio da minha vida, sendo que você não abriu o meu mapa de nascimento, sendo que você não vai abrir o mapa de nascimento, né, do cara que eu estou interessada, né? Como que funciona isso?
Então é basicamente assim: a gente gera um mapa astrológico e começa a entender qual planeta representa quem. Tá? Então a gente entendeu aqui que Mercúrio representa o outro, representa a pessoa que a cliente está interessada. Então, entendido isso daqui, a gente precisa agora partir de fato para a interpretação, para montar as partes desse quebra-cabeça, que é entender de modo mais técnico se Mercúrio gosta de Júpiter ou não. Como que esse Mercúrio aqui nesse mapa está se relacionando, entre aspas, com Júpiter. Já que Mercúrio representa esse homem, a gente vai entendendo como que esse Mercúrio se relaciona com Júpiter, como que ele está se relacionando com a nossa cliente, tá? Então a gente precisa fazer uma espécie de tradução, né? A gente vai trabalhar com alguns termos um pouco esquisitos, né? Porque como assim um planeta gosta ou não do outro? Mas é justamente isso que significa quando a gente fala que a arte astrológica é uma arte comparativa, né? Simbólica. Ou seja, o que estiver acontecendo aqui no céu é o que está acontecendo, ou o que é mais provável de acontecer aqui na Terra, no caso, em algum contexto específico, tá? E essa interação, essa relação entre os planetas, essa coisa de entender como que Mercúrio está para Júpiter, a gente chama de recepção, como que um planeta está recepcionando o outro. E é entendendo essa recepção, essa interação, que a gente vai entender se o outro gosta de mim ou não, se ele me ama, se ele me odeia, se ele está nutrindo um sentimento de admiração, de frustração, se está triste ou não, enfim. Tudo vai depender muito da pergunta. Então a gente vai sempre se basear pela pergunta. A nossa pergunta é de modo bem objetivo: se ele gosta ou não de mim. Né? Se esse cara gosta ou não da nossa cliente hipotética aqui, né? Bom, então resta entender como que esse cara, esse homem, no caso Mercúrio, a gente viu que ele é representado por Mercúrio, lá no signo de Aquário, como que Mercúrio no signo de Aquário está para Júpiter, que é a nossa cliente, lá no signo de Câncer. É esquisito, mas é assim que funciona. Como que Mercúrio em Aquário está para Júpiter em Câncer. Mercúrio em Aquário gosta de Júpiter? Não gosta? Detesta? Odeia? Está indiferente? É isso que vai nos dar a resposta, tá? É claro que esse é um exemplo bem simples, né? Eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas é só para você entender como, de modo mais direto, como que funciona a coisa, tá? A gente vai dizer que Mercúrio nesse signo aqui de Aquário, ele não está nem gostando, ele não está amando Júpiter, ele não está odiando, ele não está frustrado, nem nada do tipo, tá? A gente vai ter uma situação aqui de indiferença. A gente vai entender que esse Mercúrio no signo de Aquário está indiferente a Júpiter no signo de Câncer. Então a gente responderia essa pergunta como ele não gosta e nem desgosta, ele está indiferente, né? Talvez seja o caso aí de dele não estar te notando tanto e algo nesse sentido, tá? Então é a partir dessas informações que a gente vai encaixando no contexto e dando uma resposta mais direta, tá? Então a gente viu aqui que a nossa cliente, quando a gente observa essa outra pessoa, essa outra pessoa está indiferente a ela. E aí pode surgir uma dúvida que é a seguinte: como é que eu sei que Mercúrio nesse signo de Aquário está ou não gostando de Júpiter no signo de Câncer? E aqui a gente vai ter uma tabela, né, de dignidades, de debilidades, onde a gente vai entender que cada planeta em determinado signo estará melhor ou pior posicionado, estará nutrindo ali uma recepção para outro planeta que pode ser mais positiva ou mais negativa. Por exemplo, se o nosso cliente, a nossa cliente nesse mapa aqui, fosse representada pelo planeta Saturno, a gente entenderia que Mercúrio, a outra pessoa, estaria sim gostando dela.
porque Mercúrio está no domicílio de Saturno. A gente vai entender aqui o domicílio como um amor, a gente vai entender como um gostar, uma admiração, né? Mas não é o caso. Mercúrio está num signo onde Júpiter não está sendo bem recebido, não está sendo bem visto, né? Então a gente vai entender que há aqui uma indiferença. Nos próximos vídeos eu vou explicar isso com mais calma, essa questão das recepções, tá? É claro que foi apenas um exemplo mais simples para você entender como que a coisa funciona. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.